Ah, que bom que a gente está aqui de novo, com o coração aberto, buscando aquela luzinha que teima em brilhar mesmo quando o mundo parece que virou de cabeça para baixo e a justiça tirou férias prolongadas, sabe? Tem dias que a gente olha ao redor e vê tanta coisa errada, tanta gente sofrendo por causa da maldade, da ganância, da indiferença dos poderosos, que dá um nó na garganta. A gente se sente pequeno, impotente, e uma pergunta fica martelando na cabeça. Meu Deus, até quando? Será que ninguém vai fazer nada para defender os fracos, os esquecidos, aqueles que não têm voz? Mas olha só que coisa linda! Mesmo quando a injustiça parece reinar soberana e os deuses deste mundo parecem surdos e cegos, existe um tribunal superior, um juiz supremo, que não dorme no ponto e que tem um guerreiro celestial, com uma espada afiadíssima, pronto para executar suas sentenças e defender os direitos dos oprimidos. Quem é esse nosso paladino da justiça, esse terror dos que abusam do poder? É ele mesmo, nosso glorioso São Miguel Arcanjo. Ele que não suporta ver a balança da justiça pendendo para o lado errado, é o nosso grande intercessor quando clamamos por um basta na impunidade e por um sopro de esperança para os que são esmagados pelo peso da injustiça. Hoje, vamos mergulhar num salmo que é um verdadeiro puxão de orelha nos poderosos e um grito de esperança para os pequenos. O Salmo 82. É um chamado urgente para que a justiça seja feita, para que os deuses da terra acordem e cumpram seu papel de proteger os vulneráveis. E com São Miguel Arcanjo como nosso advogado de defesa e nosso general na luta contra toda forma de opressão, vamos aprender a não nos calarmos diante da injustiça, mas a elevarmos nossa voz em oração, confiantes de que o juiz de todos os juízes está atento e pronto para agir. Então, preparem o espírito para uma dose de indignação santa e de esperança renovada, porque juntos vamos clamar por um mundo mais justo. E para dar o tom dessa nossa conversa, nada como as palavras sagradas que já chegam com a força de uma sentença. Salmo 82, Salmo de Asaf. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Selá. Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Com estas palavras que são um misto de denúncia corajosa e um apelo fervoroso por justiça, ecoando em nossa alma, como podemos trazer essa mensagem tão forte para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, onde tantas vezes nos deparamos com situações que nos fazem questionar onde está a justiça? Como é que São Miguel Arcanjo, o defensor dos oprimidos, pode nos inspirar a sermos vozes proféticas e agentes de esperança em um mundo que clama por retidão? É sobre essa busca por um mundo mais justo, iluminado pela esperança, que vamos refletir um pouco mais agora. Que salmo impactante, hein, minha gente? Parece que Asaf, o autor, estava com o sangue fervendo de tanta indignação e com toda razão. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Ele já começa lembrando que por mais que os poderosos desta terra, os governantes, os juízes, aqueles que têm autoridade, se achem o máximo, existe alguém acima deles, um juiz supremo que está ali, no meio da reunião deles, observando e julgando. Esses deuses com D minúsculo são as autoridades humanas que deveriam ser representantes da justiça do alto. São Miguel Arcanjo, que está sempre na presença desse supremo juiz,
certamente se entristece quando vê esses representantes falhando em sua missão. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Selá. Que pergunta direta, que confronto. Até quando vocês vão continuar passando a mão na cabeça dos errados, dos corruptos, dos malfeitores, só porque eles têm poder ou dinheiro? O aceitar as pessoas dos ímpios é o famoso 2 pesos e 2 medidas. É favorecer quem não merece em detrimento dos justos. O selá é uma pausa para a gente pensar, para deixar a ficha cair. É um convite à reflexão. E aí, poderosos, qual é a de vocês? Aí vem a instrução clara. O que eles deveriam estar fazendo? Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. A ordem é proteger os vulneráveis, aqueles que não têm como se defender sozinhos. O pobre, o órfão, o aflito, o necessitado. É fazer com que a justiça chegue para eles. É livrá-los da exploração, da opressão dos ímpios. Essa é a verdadeira função da autoridade. Ser um escudo para os fracos, não um instrumento de poder para os fortes. São Miguel Arcanjo é o campeão nessa defesa dos pequeninos. Ele luta incansavelmente para que seus direitos sejam respeitados. Mas qual é a realidade? Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Os poderosos injustos são descritos como gente que vive na ignorância espiritual, na escuridão moral. Eles não conhecem os princípios da verdadeira justiça, não entendem o sofrimento que causam. E a consequência disso é terrível. Todos os fundamentos da terra vacilam. Quando a justiça falha no topo, a sociedade inteira treme na base. A desordem se instala, a confiança se perde. É como um terremoto moral que abala tudo. Aí vem uma lembrança irônica, quase um lamento. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. O Criador os colocou em posição de autoridade, deu a eles uma dignidade especial, como se fossem deuses na terra, com a responsabilidade de refletir sua justiça e seu cuidado. Eles foram chamados para serem filhos do Altíssimo, para agirem como ele agiria. Que privilégio e que responsabilidade! Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Mas a ilusão de poder e impunidade não dura para sempre. Apesar de terem sido elevados a essa posição de deuses, eles são mortais, são homens e vão morrer como qualquer um. Vão cair do seu pedestal como qualquer dos príncipes que abusaram do poder antes deles. A história está cheia de exemplos. É um aviso sério. A justiça do alto pode tardar aos nossos olhos, mas não falha. São Miguel é o executor dessa sentença final contra os poderosos, que se esquecem de sua mortalidade e de sua responsabilidade. E o salmo termina com um clamor fervoroso, um apelo direto ao juiz supremo. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Já que os deuses da terra falharam, que o verdadeiro Deus se levante e assuma o comando. Que ele julgue a terra inteira, porque ele é o dono de tudo. Todas as nações pertencem a ele. É um grito de esperança de que, no final, a justiça verdadeira prevalecerá, não a justiça corrompida dos homens. No nosso dia a dia, o Salmo 82 nos chama a não sermos indiferentes à injustiça, a termos essa indignação santa quando vemos os fracos sendo oprimidos e os poderosos abusando de sua autoridade. Nos chama a orar pela conversão desses deuses terrenos para que abram os olhos e o coração. E, principalmente, nos chama a clamar ao Juiz Supremo, com a intercessão de São Miguel Arcanjo, para que ele se levante e faça justiça. Não é um convite à violência ou à revolta desordenada, mas a uma ação profética de denúncia e a uma oração persistente, cheia de esperança de que um mundo mais justo é possível.
E é com essa esperança teimosa que vamos agora recorrer ao nosso arcanjo, o defensor dos direitos dos pequenos. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, tu que estás presente na congregação dos poderosos, como testemunha do juízo do Altíssimo e como defensor incansável da verdadeira justiça, inspira-me hoje com a força e a coragem do Salmo 82, a não me calar diante da opressão e a clamar por um mundo onde os direitos dos mais fracos sejam respeitados. Quando os deuses desta terra julgarem injustamente e aceitarem as pessoas dos ímpios, sê tu, São Miguel, a voz da minha indignação e da minha súplica. Lembra a esses poderosos que existe um juiz supremo, a quem eles deverão prestar contas. Intercede por eles, para que seus corações se convertam e para que usem a autoridade que lhes foi confiada, não para oprimir, mas para servir. Arcanjo dos necessitados, une teu clamor ao do salmista. Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Que este seja o grito constante da tua igreja e de todos os homens e mulheres de boa vontade. Inspira governantes, juízes e todos os que detêm poder a protegerem os vulneráveis, a serem escudos para os indefesos e a promoverem uma sociedade onde a dignidade de cada pessoa seja sagrada. Luta, São Miguel, contra as estruturas de pecado que perpetuam a injustiça e a miséria. Quando os poderosos não conhecem, nem entendem e andam em trevas, fazendo com que todos os fundamentos da terra vacilem, sê tu, São Miguel, o portador da luz da verdade. Dissipa as trevas da ignorância, da ganância e da corrupção que cegam aqueles que deveriam guiar o povo com sabedoria e retidão. Fortalece os fundamentos da justiça, da honestidade e da compaixão em nossa sociedade, para que ela não desmorone sob o peso da iniquidade. São Miguel, espelho da humildade e da obediência, lembra aqueles que se esquecem de sua condição. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Que a consciência da própria mortalidade e da responsabilidade diante do juiz eterno desperte nos poderosos um temor sadio e um desejo sincero de reparar suas faltas e de buscar o bem comum. Que ninguém se iluda com o poder passageiro desta vida, mas que todos busquem os tesouros que não perecem. E agora, arcanjo da esperança final, uno minha voz ao clamor do salmista. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Quando a justiça dos homens falhar, quando a opressão parecer insuportável, que nossa esperança se volte para o juízo definitivo do Criador. Intercede, São Miguel, para que ele se levante com poder e misericórdia, para que ele estabeleça seu reino de justiça e de paz sobre toda a terra, que ele defenda a causa dos pobres, console os aflitos e dê a cada um segundo as suas obras, que por tua intercessão possamos ver o triunfo da verdade e do amor, e que a esperança nos dias escuros se transforme na aurora de um novo tempo. Amém. E ao sentirmos essa chama de justiça e esperança se acendendo em nosso peito, essa vontade de ver o mundo transformado pela ação do Juiz Supremo, percebemos que essa luta não é só nossa, mas de todos que anseiam por um tempo de mais retidão e paz. E essa chama precisa ser passada adiante. Que força tem esse Salmo 82, não é mesmo? Ele nos tira da acomodação, nos faz olhar para as injustiças ao nosso redor e nos lembra que temos um papel, o de não nos calarmos, o de clamarmos ao Juiz Supremo com a ajuda poderosa de São Miguel Arcanjo para que os deuses da terra acordem ou para que ele mesmo intervenha e coloque ordem na casa. É um salmo que acende em nós uma esperança ativa, uma vontade de lutar por um mundo melhor, mesmo quando os dias parecem muito escuros.
Essa mensagem de que a justiça do alto não falha, de que os poderosos injustos terão que prestar contas e de que os fracos têm um defensor incansável, é um bálsamo para a alma e um combustível para a nossa ação. E essa boa notícia precisa ser espalhada. Pense em quantas pessoas ao seu redor podem estar se sentindo esmagadas pela injustiça, desanimadas com a maldade que veem, precisando desesperadamente de uma palavra que lhes devolva a esperança e a coragem de continuar lutando pelo bem. Por isso, meu convite para você hoje é muito especial. Seja um multiplicador dessa esperança e dessa sede de justiça. Se esta oração, esta reflexão tocou seu coração e te deu um novo ânimo para não se conformar com as coisas erradas, compartilhe essa luz. Envie este vídeo, esta mensagem, para aquele amigo, parente ou conhecido que está precisando de uma força para continuar acreditando que um mundo mais justo é possível. Vamos juntos, com a intercessão de São Miguel Arcanjo, formar um grande exército de intercessores que clamam: levanta-te, ó Deus, julga a terra. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de fé aqui no canal, este é o momento perfeito para se juntar a nós. Inscreva-se, ative o sininho para receber todas as nossas orações e reflexões. Deixe seu comentário, sua intenção, sua partilha sobre as injustiças que te preocupam e sobre a esperança que te move. Cada interação sua nos ajuda a levar esta mensagem de que o Senhor possui todas as nações e fará justiça a mais e mais corações. Lembre-se, com São Miguel Arcanjo ao nosso lado, nossa voz se une à dele no clamor por um reino de justiça, paz e amor. Que a esperança na justiça divina seja sempre a sua força.